Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão aqui para você. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like. Maiara, hoje o assunto é o seguinte: a gente cuida do nosso coração, né? A gente cuida, o que mais? Rotina ginecológica. Rotina ginecológica. A gente às vezes vai no endócrino, né? Vai no endócrino. E aí fica a pergunta: e os nossos olhos? Bom, eu cuido desde os 15 anos. Pois é, gente, hoje o nosso bate-papo aqui vai ser, assim, muito especial. A gente vai tratar de saúde ocular, especialmente nessa época do ano, que às vezes o clima está mais seco, que o clima propicia para a gente ficar em ambientes mais fechados, que pode ter aí as doenças virais. E para isso a gente convidou aqui para falar para a gente de saúde ocular dois especialistas que são, olha, lá do HO Londrina. Depois no final eles vão deixar as redes sociais, sabe? São profissionais renomados e vão estar aqui hoje tirando as nossas dúvidas e levando informação para você que está aí assistindo a gente. Então, eu já quero agradecer muito, doutora Roberta, tá? Muito obrigada. Doutora Roberta, gente, ela é especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa. Depois, no finalzinho, ela vai falar um pouquinho sobre cirurgia refrativa e você vai entender melhor. E o Dr. Arthur Vandenberg Júnior, muito obrigada também por estar vindo aqui. Ele é oftalmologista geral e também especialista em catarata. Obrigada, doutores, pela presença. Obrigada por estarem representando o HO Londrina. E a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui orientando aí o pessoal para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a saúde ocular. Exatamente, né? E eu já vou começar assim, de repente, com o doutor Arthur. Doutor, quais sinais aí podem servir de alerta para um adulto, né, um adolescente, uma criança, que a gente deve buscar ajuda com o oftalmologista? Acho que o sintoma mais comum que vem à tona, vem aos olhos, é o olho vermelho, principalmente, né? Que pode ser uma coisa muito simples e pode ser um sinal de uma doença mais importante, né? Então, o olho vermelho tem que ser examinado, seja uma coisa simples ou não pode banalizar. E segundo, uma baixa de visão, que seja um embaçamento transitório, um embaçamento mais prolongado, pontinhos no campo visual, uma imagem distorcida. Isso é o mais comum e que serve de alerta para uma consulta emergencial. Emergencial, que a gente tem que buscar ajuda. Exatamente. Aquela questão, muitas vezes, da gente estar forçando o doutor, às vezes, para ler, né, tá franzindo a testa, isso também é um sinal que a gente tá precisando ali, uma dor de cabeça. Com certeza, né? A dor de cabeça, você tá tendo essa sensação de não estar enxergando como você enxergava antes, é interessante também procurar, né, fazer a consulta para ver se precisa usar algum óculos, às vezes lente de contato, né? Então, é importante fazer essa avaliação. E pegando o gancho, então, aqui, que nem a Maiara, que já cuida desde os 15, né? Sim. Com qual frequência? Aí podem ficar à vontade, quem vai querer me responder primeiro. É preciso ela estar passando no oftalmologista? Quem aí me responde? Doutor, doutora? A frequência é anual. Anual. Né? Isso deve ser feito desde que a criança nasce. Normalmente já é feito um exame do berçário, o teste do olhinho, né? Que já é conhecido. E a seguir de ano em ano. Você tem que acompanhar a evolução, o crescimento da criança e ver se não surge nenhuma patologia que pode passar despercebida. Entendi. Muitas vezes é detectada na escola, em algum teste de acuidade visual, e muitas vezes não. E a criança raramente vai se queixar, eu não enxergo do olho esquerdo. É difícil. Verdade. Verdade. Então, é anual. O exame é anual. Para verificar a saúde ocular, mesmo que seja um olho totalmente rígido, um olho são. E depois, com a idade, lógico, a partir dos 40 anos, mais ainda. Porque normalmente a gente acho que não vai ter essa percepção que o nosso olho, né, doutora, ela está tendo ali, a gente está com essa dificuldade da visão, né? Acho que a gente acaba deixando para ir ao oftalmologista realmente
Em cima ali dos 45 do segundo tempo, Sim, né? quando sente alguma coisa. Quando sente alguma coisa, Alguma né? dificuldade. Alguma dificuldade. E às vezes acha que colocar o óculos já é o suficiente. E não, tem que estar tendo esse acompanhamento médico, né? Tem que ser preventivo. Tem que ser preventivo, assim como outras especialidades, você tem que fazer exame preventivo. Entendi. Inclusive, existem outras patologias, né, que podem ser detectadas e diagnosticadas na consulta oftalmológica, e não somente o exame do grau, né, do óculos. Então, às vezes a gente consegue até diagnosticar uma diabetes através do fundo de olho, que a pessoa nem sabia, que uma diabetes tipo 2, que a pessoa às vezes não fez um exame de sangue. A gente vê alguma alteração lá no fundo de olho e Entendi. vai procurar. Hipertensão também, tem algumas alterações que pode dar. E consegue. Doenças reumatológicas, às vezes Então, é por onde fundamental a começa gente ali é buscar. no olho, que é uma coisa que normalmente as pessoas não sabem, Aham. né? Então, o olho pode ser a janela aí de muita coisa. De muita coisa, de muita coisa. E a retina é o reflexo de várias patologias que você acaba descobrindo num exame de rotina. De rotina. E hoje em dia a gente está conectado o tempo todo, celular, computador. Esse uso excessivo de tela, realmente, ele acaba prejudicando, doutora, a nossa visão? Sim, né? Tem algumas questões aí, né? Através das crianças, assim, é muito importante os pais controlarem, não somente por causa da visão, mas por conta de outros motivos, mas, né, pela visão, o esforço repetido e continuado para perto durante todo o dia pode estimular, né, o aparecimento da miopia, por exemplo. Hoje em dia isso está totalmente em voga aí, né? Então, o uso excessivo das telas, que a criança já fica estudando, né? A criança, o adolescente já tem que estudar, né? Então, já está forçando a visão de perto. Aí, à noite, ao invés de fazer alguma outra coisa, vai lá e pega o celular e fica na cama, com o celular também no rosto, que está ainda estimulando a visão de perto. Então, são muitas horas no dia estimulando a visão de perto. Isso pode ou provocar o aparecimento da miopia, ou piorar e acelerar o processo de quem já é míope, né? Então, precisa limitar. E para os adultos também tem aquela questão do ressecamento ocular, né? Então, os sintomas de olho seco pioram muito quando a pessoa usa muitas telas, porque a gente pisca menos, com menos frequência. O olho acaba sofrendo com essa falta de lubrificação e acaba dando alguns sintomas, como ardência, sensação de corpo estranho. Então, com certeza tem papel aí, né? Fugindo um pouquinho aqui do script, de maneira simples, como que a gente pode explicar o que é miopia, hipermetropia e glaucoma, né? Doutor. Primeiro, os vícios refracionais, né? A miopia, que é a dificuldade de visão para longe, a hipermetropia, que a princípio é a dificuldade de visão para perto, né? A presbiopia, que é a dificuldade para perto da idade, e o astigmatismo, que é uma distorção na curvatura da córnea e deforma a imagem. Entendi. Então, esses são os erros refracionais. Certo. Então, você pode ter miopia com hipermetropia, pode ter combinado. Combinado. Né? Tanto um quanto o outro. E depois de uma certa idade, vem a presbiopia, que é a famosa vista cansada. Entendi. Né? Entendi. Onde não enxerga de perto. Então, a miopia a gente não consegue enxergar bem de longe. De longe. Isso. A hipermetropia a gente não consegue enxergar bem de perto. Bem de perto. Se for uma hipermetropia muito alta, nem de longe nem de perto. Nem de longe, nem de perto. Isso. É combinado. Nossa Senhora. E para quem, né, já usa o óculos aí, no caso da Maiara, eu confessei aqui para os doutores que eu ainda não uso óculos, eles me convidaram para fazer uma consulta lá no HO. E eu vou tirar essa dúvida. Para quem já usa o óculos ou a lente, né? Esse uso excessivo das telas, ele tem algum peso menor para quem já está com óculos? Isso pode, doutor, afetar a visão ainda mais do paciente, né? Não, afetar não. Afetar não. Se você não tiver com a correção adequada, o seu desconforto vai ser maior. Certo. Por exemplo, você tem um astigmatismo, você tem uma imagem distorcida. E você está na tela, involuntariamente você faz um esforço na tentativa de corrigir essa deficiência. Então você vai cansar mais, você vai ter dor de cabeça, você vai ter um cansaço maior no final do dia. E se for corrigido, o olho vai se comportar como um olho normal. Entendi. Porque ele está tendo boa visão, corrigido pelo óculos. Então é importante
a correção. A correção. A correção. Mas aí a pessoa também tem que acabar maneirando um pouquinho nesse uso excessivo da tela. Aí, Ou não faz aí a vai diferença? depender da faixa etária, justamente que a Roberta estava comentando. Crianças, né? No pré-adolescente, adolescente, fase de crescimento, uso excessivo de tela, de visão de perto. Hoje você sai de uma tela e passa para outra. Verdade. Começa no celular, passa para o desktop, laptop, enfim, né? Muda de tela e depois vai para a televisão, né? Que é outra tela ainda. Então, o uso excessivo na visão de perto induz a miopia e naqueles que já são míopes, a miopia vai evoluir mais do que deveria se não fosse esse esforço. Entendi. Então, tem que ter essa limitação de tempo, de horário, policiar a criança. É muito mais saudável jogar futebol, correr, brincar, do que ficar no quarto escuro. É verdade. Esse é o conselho, na fase de crescimento. Depois, já no adulto jovem, isso não vai modificar. Você pega uma pessoa que trabalha na informática, trabalha com TI, fica 12 horas na tela. Vai cansar mais pelo próprio tipo de atividade, lógico. É igual qualquer outra parte do corpo. Se você ficar com peso na musculação o dia inteiro, você vai cansar mais. E com os olhos a mesma coisa. Certo. Né? Porque presta atenção o tempo todo, não tem intervalo. É importante que faça um intervalo. A gente aconselha um intervalo de 5 a 10 minutos de hora em hora para você tirar os olhos da tela, mesmo que você não saia do lugar. Você está aqui, olha para longe, olha para a parede, fica no mesmo lugar. Isso no final do dia vai se traduzir num conforto maior. Né? E lembrar de piscar, porque você pisca-se menos involuntariamente, também quando você está na tela, e colírios lubrificantes, que são usados para esse tipo de profissão. Mas o colírio é bom ser recomendado pelo médico, né, doutor? Sem dúvida, sempre. Porque não sair por aí qual que é comprando. o primeiro lugar a ser procurado? O médico. A farmácia. Eu já vou no médico. Farmácia. Chega lá, só tem um colírio bom aí para clarear os olhos. E aí dão aqueles... Não é? Quantas vezes que você escuta falar, o que você usa? Eu uso o famoso Moura Brasil. Exatamente, eu ia falar esse. Porque daí a pessoa pinga, é um colírio vasoconstritor, igual um vasoconstritor nasal. Então você pinga, os olhos ficam claros, 3, 4 horas depois fica vermelho de novo, e fica mais vermelho do que ficaria se você não tivesse usado. Nossa. Então cria uma dependência. Entendi. Você usa o colírio? Eu uso. Quantas vezes ao dia? 3, 4, porque eu acordo com o olho vermelho, já pingo, e não é bom, Não. claro. Não, então não tem é que bom. ser recomendado, daí é a razão da consulta médica. É importante, né? Aqui do Brasil, a nossa indústria farmacêutica é um dos maiores lixos do mundo, porque tudo é vendido, a maioria sem prescrição. Sim. E o farmacêutico é o doutor. Sim. Antigamente verdade. ele era mesmo um doutor, porque era um farmacêutico responsável pela farmácia, o dono da farmácia, que tinha uma certa noção do que ele orientava. Tinha suas limitações. Aí isso eu não sei, procure um médico. Hoje qualquer balconista te vende. Eles querem vender, porque tem a indústria da venda, a indústria de laboratório. E a gente não sabe nem o que está pingando no olho, né? Exatamente. Isso falando aqui da oftalmologia, mas também das outras especialidades, a gente Tudo não igual. sabe. Tudo igual, né? Tudo igual. Tudo igual. Maiara, vou deixar você fazer essa pergunta aí, que eu sei que você usa os dois. Óculos e lentes. Sim, uso os dois. Usa os dois. E aí? Vamos fazer a pergunta para a doutora? Vamos. Existem pessoas que acabam não gostando de usar lentes. No meu caso, não foi uma escolha usar lentes. Mas com 15 anos eu descobri que eu já tinha um grau muito alto. Porque a gente é criança, adolescente, né? E não conta pra mãe o que tá acontecendo. E no caso, a lente de contato, ela pode ser utilizada a partir de que idade que é indicado? Então, assim, a gente sempre, quando a gente está tratando de menores de idade, né, existe sempre uma conversa de orientação com os pais, né, não existe uma idade certa, limite, que você possa e não possa, não existe nenhuma contraindicação específica do olho, né, mas a gente sempre trabalha com aquela questão, a responsabilidade que a criança tem.
que o adolescente tem, né? Cada médico vai ter a sua conduta nesse sentido de limite de idade de começar a usar lente de contato. Tem crianças que precisam usar a lente, que não podem usar óculos, até bebês, às vezes, né? Então, essa questão da lente como uso estético é feito sempre uma conversa com os pais. Às vezes a criança faz um esporte, treina, precisa, né, colocar a lente, né, por causa do treino mesmo, às vezes joga futebol, vôlei, basquete, e complica muito usar um óculos com grau muito alto, né, então a gente conversa, orienta e explica, né, normalmente para meninas, assim, eu autorizo usar com muita orientação a partir dos 15 anos, 14, 15 anos, para meninos um pouquinho mais tarde, né, por conta da maturidade ali, né, da questão do cuidado, do uso, da higiene, então isso tem que sempre estar muito bem alinhado com os pais, né, da criança ali. E existe algum paciente que possa ter uma restrição de não ser indicado o uso da lente? Às vezes pode ser que sim. Né? Em que situações? Pode ser que tenha uma alergia muito grave, incontrolável, né, que não consegue tratar tão bem, assim, com bastante sucesso. Às vezes o uso da lente pode prejudicar mais ainda. Entendi. Dificuldade de manipulação é muito comum também. O início eu senti muita dificuldade. Assim, acho que foi uns 15 dias. Sim, no começo eu lembro a primeira vez que eu fui colocar, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos e tirava e colocava, o negócio caía e não conseguia de jeito nenhum. Só que aí com o tempo você fica craque. Hoje eu tiro e ponho sem olhar em lugar nenhum. Espelho, né? Isso é bem comum. Um outro fato importante, a adaptação pelo médico. Por quê? Você pega a receita, vai numa ótica que vende lente, nada contra, eles têm direito de vender. Aí você chega lá, quero adaptar uma lente de contato. E a pessoa não é uma contatóloga ou contatólogo, porque tem que te vender, tem que orientar a manipulação, cuidados de higiene, enfim, toda a sequência para você sair seguro. Né? E muitas vezes coloca assim, a pessoa sai, põe a lente e vai embora. Aí fica em casa, pergunta para alguém e já aprende de uma forma incorreta. Daí dificulta mais, claro. E a respeito desse manuseio e higienização, como tem que ser feito, doutor? Porque eu já escutei casos de gente que acaba dormindo com a lente. Pode ou não pode? Isso é muito comum. Não pode. Primeiro, manipulação. Mãos limpas. Claro, tem que lavar bem as mãos. Tem um estojinho onde você guarda as lentes, um recipiente que vem com uma solução limpadora e higienizadora. Quando você tira e guarda no estojo à noite, você faz a limpeza da lente. Hoje é muito mais simples. No passado era muito mais difícil porque existiam várias soluções, você fervia a lente e outros procedimentos. Hoje você tem uma solução só. Tirou, pôs no estojo, higienizou durante a noite. Entendi. Agora, a lente... você pode dividir em lentes, basicamente em lentes rígidas, que você tem que tirar, lógico, coloca e tira, pode usar o dia inteiro, se tiver boa tolerância. Lentes gelatinosas, que podem ser de uso anual, troca anual, e as descartáveis, que são as mais usadas. Bom, lente descartável, basicamente 30 dias. Entendi. Aí a pessoa faz economia, não leva em consideração a saúde ocular, e chega no consultório, você troca de quanto em quanto? Troca 90, 120 dias. Nossa. E você tira toda noite? Não, eu fico um mês com a lente no olho. Nossa Senhora. Não tem perigo de grudar no olho? Eu já cheguei a cochilar com a lente durante o dia, confesso. E a hora que você acorda, fica todo embaçado e dá-lhe colírio. Você pisca, depois ela lubrifica, volta. cochilar não faz mal. O material permeável, ele permite isso. Mas uma noite inteira, misericórdia. Você pode até acontecer. Foi numa festa, um adolescente dormiu com a lente, no outro dia ele tira, não vai acontecer nada. Mas se fizer disso uma rotina, o que acontece? Os poros do material eles vão se obstruindo pelas proteínas da própria lágrima. E não dá mais a mesma oxigenação na córnea. Entendi. Consequentemente, você fica mais suscetível a ter uma infecção. Nossa. A ter uma úlcera de córnea, que é uma coisa grave. Aí já vai ficando perigoso. Então, você dorme com a lente sem saber do risco. Felizmente, não é uma coisa muito frequente, porque senão ia estar cheio de pessoas com perda de visão por falta de... Sim, porque... de cuidado de uso indevido.
Normalmente, às vezes, a mulherada acaba saindo numa festa, vai para um casamento, chega, então não pode, né, doutora, dormir. Não deve. Tem que fazer ali o exercício de chegar. De chegar, tirar, e não deve se dormir com as lentes de contato. Qualquer pessoa, qualquer faixa etária. Isso, exatamente. E as lentes são de troca mensal. Não existe 60, 90 dias. Mensal, diária ou anual. Não tem de bimestral, trimestral, não existe. É só diária, mensal e anual. É importante a gente deixar claro, porque é muito sério, né? Tem anual, por exemplo, você pega um piloto de Fórmula 1, ele corre, tira a lente e joga fora, põe outra, é a one day. Ou outras atividades que ficam expostas a um meio ambiente diferente do sol, poeira em excesso, jogador de futebol, esporte de modo geral. Certo. Pegando esse gancho aí que o doutor trouxe da exposição, doutora, a gente hoje está passando um período de muito sol. Estamos num período aí do ano que está um pouquinho, né, chuvoso, mas o sol, ele realmente pode afetar a nossa visão, danificar os nossos olhos, né? Sempre que sair, tem que estar usando um óculos escuro. É necessário a gente ter esse cuidado, seja adulto, criança, adolescente? Com certeza, né? Então, a exposição aos raios UVA e UVB faz tanto mal para o olho quanto faz para a pele, né? Então, claro que deve ser usada essa proteção. A gente não tem como passar um protetor solar no olho. Então, a proteção são os óculos com esses tipos de filtro. É interessante até falar que você falou da idade, né? Para as crianças é um pouquinho diferente, porque até tem alguns estudos, né, mostrando isso já, que a exposição é necessária para eles, claro que não em excesso, não ir naqueles horários, em horários, assim, aceitáveis, né, precisa dessa pequena exposição, né, da luz natural. Então, para as crianças não é tanto a questão, né, não, tem que usar óculos escuros toda vez que sair, não, né, então precisa ter um pouquinho de exposição, mas, claro, que de um modo geral, sim, né? Precisa usar o óculos escuro porque o sol é danoso do mesmo jeito que pra pele, né? Que é pra pele, né? Então, pode causar alguns problemas, né? Como pterígio, catarata. Então, em locais que tem muita exposição solar, a gente vê mais incidência desse tipo de doenças, né? Do pterígio, da catarata um pouquinho mais precoce, quando a pessoa está muito exposta, de pessoas que trabalham, tipo, na roça, né? Fica o dia todo lá exposta ao sol. Então, com certeza, o sol é danoso, sim. Tá? Com esse ganchinho das crianças aí, que precisa de um pouco de exposição diária da luz natural. De repente, um bonezinho, né? Um chapéuzinho para criança. O que é o pterígio, doutora? O pterígio é aquela carninha que você consegue ver de fora, que fica, né, na parte colorida que a gente vê, que é por transparência, que é a íris, né? A córnea, que é o vidrinho, que é transparente. Então, o pterígio, ele cresce por cima da córnea, que é a parte transparente. Então, é um tecido fibrovascular que a gente fala, né? Que é meio branco, assim. Então, fica tipo uma manchinha que as pessoas confundem muito com catarata. E não é, né? A catarata é lá dentro do olho, o pterígio é por fora. Tá, então... Eu vou pegar aqui, eu sei que você já é especialista, mas vou pegar agora o doutor aqui. Eu sei que ele é especialista em catarata, né, doutor? Catarata e glaucoma, né? São as doenças, acho que, mais conhecidas da oftalmologia. Estou errada? Bastante conhecido. Bastante conhecido, porque né? Muito frequente. E muito frequente. Elas dão algum sinal para o paciente que a gente está entrando numa fase para enfrentar a catarata, o glaucoma? Bom, catarata primeiro. O que é a catarata? Isso. Nós temos dentro do olho uma lente, todos nós, que é o cristalino. E como diz o próprio nome, o cristalino é transparente. Quando ele começa a perder a transparência, isso é a catarata. Certo. Então é como se você enxergasse por um vidro mais fosco. E a visão fica mais embaçada. Certo. Muitas vezes, numa fase inicial, passa despercebido, porque a pessoa vai se acostumando com aquela qualidade de visão e não percebe que está enxergando menos. Pode ter até um percentual de visão muito bom, até 100% de visão, mas com má qualidade de imagem. Então, quando ele faz a consulta oftalmológica, é detectado e é orientado. E hoje a cirurgia é muito mais precoce do que se fazia antigamente. Aquela frase que você já deve ter escutado, vai amadurecer, espera amadurecer a catarata. Né?
Hoje não se espera amadurecer muito, não. Certo. Porque quanto mais jovem o olho, melhor ele vai responder a uma cirurgia. Melhor você operar com 60 anos do que operar com 80. E você vai usufruir muito mais, lógico, de uma melhor qualidade de visão. E a catarata, ela comete que faixa etária, doutor, pra gente... Geralmente, na faixa de 60 anos, uns mais precoces, outros um pouco mais tardios, não muito mais tardios. Mas é muito comum na faixa aí de 50 anos você ter catarata hoje em dia. Talvez por fatores ambientais, alimentares, isso mudou. Entendi. Isso mudou. Entendi. E o glaucoma, a gente já estava conversando Pois aqui, é, né? exatamente. Meio dos bastidores. E o glaucoma já é diferente. É a maior causa de cegueira mundial. Nossa. Teoricamente, é aumento da pressão ocular. É uma hipertensão ocular. E que é detectado numa consulta de rotina. Você não sente que a pressão está alta. Você vai consultar por causa de um óculos e, pela avaliação, você descobre uma pressão ocular elevada. Além da pressão elevada, outras alterações de fundo de olho, do nervo óptico, que fazem um diagnóstico mais detalhado. Mas, de modo geral, é silencioso e descoberto em consulta de rotina. Ou a pessoa está perdendo a visão e vai consultar por, preciso de um óculos. E tem a limitação de campo visual, porque ele vai diminuindo o campo visual, você vai perdendo a visão periférica, e é irreversível, porque uma vez as fibras nervosas lesadas não se regeneram. Entendi. Então você tem que tratar o quanto antes, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento. Por isso que é importante todos os anos. Exatamente, porque isso pode mudar, e principalmente para quem tem antecedentes familiares. Você leva em consideração antecedentes familiares, fatores raciais, é mais frequente em asiáticos e negros, que são mais suscetíveis à doença. Então, tudo isso e outros fatores associados que você precisa levar em consideração. E acomete qualquer faixa etária? Ou tem o glaucoma, ele tem uma mais comum depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos. Mais comum depois dos 40 anos. Mas tem também o glaucoma juvenil e tem o congênito, que o bebê já nasce com glaucoma, que é gravíssimo. Agora eu vou passar para outro especialista em catarata aqui. Catarata tem tratamento, doutora? Com certeza. Como que é feito esse tratamento? O tratamento da catarata é exclusivamente cirúrgico, né? A gente não tem nenhum medicamento, nenhum colírio que vai fazer dissolver essa catarata, né? Como o doutor Arthur estava explicando, né? A catarata é o envelhecimento natural da lente do nosso olho, que é o cristalino. Então, ele vai ficando opacificado e vai ficando mais endurecido, isso que é a catarata, e precisa remover cirurgicamente essa catarata, né, essa lente natural, e durante a cirurgia a gente retira isso e coloca uma lente artificial no lugar que vai corrigir a visão aí, que pode até ser corrigido o grau, né, através dessa lente. E dói? Não. Não dói? Não, essa cirurgia é bem tranquila. Quanto tempo bem demora? Tranquila. Uma cirurgia aí feita por um cirurgião experiente dura entre 10 e 15 minutos. É tão rápido assim? É rápido. Meu Deus do céu. É que nem a refrativa, então. Refrativa é um pouquinho mais rápido. É 5. Nossa, e às vezes a gente passa anos ali protelando, né? Para chegar numa cirurgia. Na catarata tem um detalhe, você não pode banalizar o procedimento. Porque exato, né? Porque é rápido o que é povo simples. banaliza. Chega, aquela cirurgia é simples, né? É rapidinha. Não, é tão rápida e tão simples quanto você decolar e pousar um jumbo lotado. Tem suas responsabilidades, né? Não, é uma cirurgia delicada. Sim. Delicada, só que hoje os recursos são grandes e o cirurgião tem que ser experiente. Sim. Tem que ser um cirurgião experiente para você ter um bom resultado. Tudo isso você leva em consideração. E o tempo de recuperação da catarata, doutor, da cirurgia de catarata? É rápido. É rápido? É rápido. É rápido. Já no dia seguinte você já está enxergando, de modo geral, salvo alguma intercorrência. Antigamente a gente via, né, que o pessoal saía com tampão no olho. Hoje fica muito tempo com o tampão no olho. Fica com um tampão de acrílico, uma tampinha de acrílico, né, transparente, um dia. Um dia. O dia da cirurgia.
Já tira no dia seguinte. Depois, se a pessoa quiser usar à noite para dormir durante uma semana, quando se sente mais confortável, para evitar que coce o olho, alguma coisa, pode. Mas, de modo geral, ele remove. Aquele tampão antigo que se usava, né, que é um curativo mesmo. Isso mudou, né, por conta da anestesia, na verdade, né? Então, hoje em dia, a anestesia da cirurgia de catarata é feita com colírio só. Então, não vai aquela injeção, né, que daí o olho ficava paralisado por algumas horas e precisava ter aquele tampão para proteger. Agora, né, com essa anestesia de colírio, você sai piscando com o olho aberto da cirurgia, então não precisa fazer aquele tampão curativo. É um tampão, né, um protetor acrílico, na verdade, como o doutor explicou ali, e só para realmente proteger de bater. Nas primeiras horas, nas primeiras horas, dia, exatamente. Né? Depois retira-se. E se o paciente, doutora, descobrir que ele está com os 2 olhos, né, comprometidos, eu posso fazer um olho primeiro, depois eu faço o segundo olho? Quanto tempo depois? Isso. A cirurgia de catarata normalmente, né, a maioria dos casos não é feita, né, sequencialmente, né? Ou seja, no mesmo dia. Então, mas, por exemplo, dá para fazer um olho num dia e o outro no outro. Isso dá para... Entendi. Totalmente, né, factível. Gente, como mudou a medicina. De modo geral, uma semana um, outra semana o outro. Pela logística. Isso, pela logística. Pela logística. Pelo volume de cirúrgico, você opera marcação. Exatamente. Agora, quando você tem um paciente que tem mais pressa, pessoa de fora... Nossos dias cirúrgicos, por exemplo, são das terças e quintas. Então, você opera um olho na terça, outro na quinta, na sábado ele vai embora para cá. Vai embora e está tranquilo, recuperado. Depois volta para uma revisão com 30 dias. E uma vez feita a cirurgia, tem que ser feito novamente? Nunca mais, uma vez só. Uma vez só. A catarata não volta. Porque o cristalino é removido e substituído pela lente, que é como se fosse uma prótese. Doutor e doutora, então a gente tem que pensar que todo mundo vai precisar um dia fazer exatamente, todo mundo que envelhece, que tem esse privilégio, né? Assim vai como precisar. Todo mundo um dia vai usar óculos. Exatamente. Eu tô fugindo. Viveu o suficiente para isso. A gente falou aqui no comecinho que a gente está num período mais seco, né? E aí tem as nossas questões das doenças virais que afetam os olhos. O que é conjuntivite, doutora? Como que ela afeta o nosso olho? Como que a gente pode transmitir de um para o outro? Né? A conjuntivite, né, ela não precisa ser exclusivamente viral. A maioria delas é viral, né? Cerca de 98% e 99%, vai. E é uma infecção viral, como o nome já diz, né? Então, é o vírus que causa, não é uma bactéria, né? Então, precisa ser avaliado, lógico, né, pelo oftalmologista. O modo de contágio é por contato, através do contato. Então, o vírus, você não pega o vírus voando no ar, né? Então, você, nossa, voou aqui um vírus no meu olho. Não acontece isso. Então, precisa do contato. Então, uma das maneiras de prevenção, o que é? Lavar as mãos, né? Higienização com álcool e também evitar de colocar as mãos nos olhos, porque é assim que você leva o vírus para o teu olho, né? Só que, assim, é uma coisa que a gente às vezes não controla, nem sabe da onde, né? Porque às vezes a gente pôs lá e coçou um pouquinho o olho, põe a mão, às vezes você tinha encostado em algum lugar que estava contaminado e acaba pegando, né? Então, ambientes que estão muito... cheios, fechados, então a maior probabilidade de contrair qualquer tipo de virose, não só a conjuntivite. Entendi. E nesse período, realmente, a incidência é maior da conjuntivite, nesse período de mais frio, tempo seco? Porque frio, né, daí não tem tanta ventilação nos ambientes, as pessoas ficam mais fechadas, né, então a contágio aumenta. Você entra no ônibus, ninguém abre a janela, igual gripe. Igual gripe, exatamente, igual Covid, igual gripe. Entendi. E tem mais alguma... da estação aí para os olhos, doutor? Ou só conjuntivite? Ou tem alguma outra... no verão também, porque você fica mais exposto, né? Exposto à praia, piscina, que são muitas vezes meios de contaminação. As piscinas, apesar de tratadas, cloradas, tudo, você entra na água, abre os olhos e tem esse processo todo, com mais né? frequência, exatamente. Doutora, você tinha falado no começo que muitas vezes no consultório, através do exame, né, ali dos nossos olhos, exame de vista, que a gente costuma falar, de uma maneira mais simples, a gente consegue descobrir algumas doenças, como uma diabetes, né?
Essas doenças realmente elas podem trazer algum dano à nossa visão, um colesterol alto, uma diabetes, o que pode trazer ali de problemática para os nossos olhos? Com certeza, essas doenças sistêmicas podem dar algumas alterações nos olhos, principalmente a diabetes. O mau controle da glicemia, né, na diabetes é o que faz a vascularização fina, né, que a retina ela tem uma vascularização, né, de capilar, que é um vasinho bem fininho. Então, é onde a diabetes mais, né, vai causar o problema ali, que é na retina e no rim, são os dois principais lugares. Então, a retina a gente consegue ver ela ao vivo e a cores, né? Então, por isso que esse exame é bem importante nos diabéticos. Então, pode realmente dar problemas muito sérios na visão, inclusive a perda. E uma pessoa que tem já a doença do diabetes, a frequência que ela tem que buscar o médico seria de 1 ano ou está se passando em menos tempo nessas consultas ao oftalmologista? Quando é rotina, só quando a pessoa ainda não desenvolveu a retinopatia diabética, é anual. Mas quando a pessoa já tem o diagnóstico e já tem algumas alterações, aí sim esses retornos vão sendo encurtados, né? Aí depender do grau, do nível da doença. Entendi. Às vezes trimestral, às vezes mensal, né? Quando tá fazendo já algum tratamento para isso, então aí encurta um pouquinho. Mas se é só rotineiro para detectar se não tá acontecendo o problema, quando ainda não tem nenhuma alteração, anual também. O diabetes hoje, ele é a principal doença, patologia que pode afetar os nossos olhos. Ou um colesterol também tem ali uma situação. A pressão alta, né? A pressão também pode afetar, né, a retina. A retina. O colesterol, pelo contexto que ele causa ali, diretamente, a ação, assim, pode causar alguma obstrução, igual por exemplo, um AVC, do mesmo jeito que tem esses vasos sanguíneos lá no cérebro, pode dar um AVC, pode dar tipo um AVC do olho, entendeu? Então é a mesma o colesterol ele obstrui as artérias e diminui o fluxo de oxigenação, inclusive dos olhos. Entendi. E um trombozinho pode se destacar e obstruir uma veia, uma artéria da retina, levando a uma hemorragia e a perda da visão. Perda de visão ou baixa parcial. Entendi. Então tem que ficar atento, né, gente? Tudo, né? Tudo, né, doutor? Ô, doutor, pela sua experiência aí de anos, né? Quantos anos na oftalmologia, doutor? Acho que uns 40. Uns 40? Quais são os erros que a gente comete, né, em relação ao cuidado dos nossos olhos aí, que já passou aí no seu consultório, nos seus atendimentos, os pacientes? Enfiar o dedo no olho, fazer peripécias aí. O que o senhor já pegou de estranho aí no consultório? Coçar os olhos não é bom, né? O americano tem uma frase que eles gostam de falar, never scrub your eyes, né? Nunca esfregue os seus olhos, independente se tem alguma coisa ou não. Por quê? Você agride a curvatura da córnea. A córnea é como se fosse o vidro do relógio. Está em contato direto com o ar, é um tecido flexível, e você coçando você pode deformar. Deformando a curvatura, você cria um astigmatismo, que é uma distorção, e uma outra patologia, que é o ceratocone, onde cerato quer dizer córnea, e cone é forma de um cone, então o olho vai ficando, a córnea vai ficando cônica, e levando uma baixa de visão importante. Né? Certo. Tanto que na Arábia Saudita existe uma incidência muito grande de ceratocone, porque lá venta muito e é arenoso. Então as crianças coçam os olhos, então aumentam a incidência de ceratocone. Entendi. Então esfregar os olhos para quê? Aliás, não só esfregar os olhos, não levar a mão aos olhos. Eu tenho isso de regra no meu consultório. Eu nunca peguei uma conjuntivite. E olha que eu já atendi conjuntivite na vida. Doutor! Por quê? Porque eu não me preocupo em não levar a mão dos olhos. Se eu atendo alguém, eu vou lavar as mãos, passar um álcool, mas nunca fazer isso aqui, pôr a mão nos olhos, porque você contamina mesmo. Entendi. Por isso que criança você suspende das aulas, porque eles não têm essa noção de espaço. Tem cuidado. Chega lá, brinca, abraça, beija. É o contato direto. E em casa da mesma forma. É um erro comum, você tem que separar objetos de uso pessoal. Toalha, enfim.
Roupa de cama pra não ser trocada contaminar. também depois. Melhor né? você pôr o marido dormir no outro quarto. Ah, acho que melhor, né, doutor? E depois trocar outra roupa de cama. Não, ô, gente, mas irrita, né? Vai pra sala. Eu já Vai tive dançar no bastante. E pra quem usa lente, nossa, é uma das piores coisas, porque aí você não pode usar lente, aí você tem que usar o óculos. Sim. E o É. nosso costume é totalmente diferente, né? A gente E outra prefere a coisa que lente. se fazia, e ainda se faz hoje, é brincar de olhar para eclipse, Nossa. Verdade. não é? Hoje Aham. é mais divulgado o filtro, né, Sim, para isso. Antigamente, sim. ou olhar para o sol, brincadeira de criança. Vamos ver quem Brincadeira de aguenta criança. mais, É verdade. não é? Queima. Sim. Queima Queima a a retina. Entendeu? Gente Queima do e é céu. irreversível. E pega bem na área central da retina, que é o ponto de visão mais importante. Aham. Vou comprar uma camiseta escrita assim, doutor, eu sobrevivi aos anos 80, 90, Exatamente. É como se fosse um laser, você Sim. fotocoagula a Sim. retina. Sim. E existe algum mito? Eu pesquisei na internet alguns mitos. Doutora, comer cenoura faz bem para os olhos? É mito ou é verdade? Comer cenoura faz bem pra saúde, né? Então faz bem pro olho também. Não, brincadeira, não. Sim, tem muitos mitos, né? Aham. Um dos mais conhecidos aí é o... de você forçar uma criança lá a usar um óculos de 0,25, senão vai piorar a visão. Isso não Aham. acontece, né? Então, Aham. não precisa você... Tem alguns graus, por exemplo, que não é obrigatório o uso, né? Não vai piorar o grau se você não usar. Eu acho que isso é um dos principais aí que a gente vê no consultório dos mitos aí. Eu vi um mito também, você vê como é que na internet aparece, né? Depois vocês podem me dizer. Ler no escuro prejudica ou não a visão? Mito ou verdade? É, porque daí você faz muito mais esforço de acomodação, né? Então, por exemplo, para a criança é ruim, porque daí ele vai estar forçando mais ainda a acomodação, vai naquela história que eu já falei da miopia, pode estimular o aparecimento ou piorar uma miopia que já existe. Entendi. Agora já para adulto, não, apenas ele não vai enxergar bem. Vai enxergar bem. Vai cansar mais, vai ler 2 páginas e Já dorme. vai dormir. Ai, ai. Pegando o gancho aí de mitos e verdades, quais os cuidados, doutora, que a gente tem que ter, assim, as preocupações, principalmente com a saúde ocular das crianças? Eu acho que o principal aí é levar nas consultas rotineiras, mesmo sem queixa nenhuma, porque, como o doutor falou até no início ali, as crianças, às vezes elas não têm a queixa, né? Elas não sabem que ela enxerga mal. Então, tem que levar, né, de rotina para fazer os exames, porque a gente pode pegar, né, algum grauzinho ali, ou um estrabismo, às vezes no começo, no início, e consegue estimular essa visão. E depois de uma certa idade já perde o fio da meada ali e não consegue mais alcançar o potencial que aquela criança poderia ter se tivesse sido diagnosticado antes, né? A gente fez um episódio aqui sobre puerpério e a gente perguntou para uma das médicas, né, qual a fase que a mamãe já tem que levar, depois de quantos dias que o bebê nasceu, levar ao pediatra. No caso da criança, nasceu, tem alguma regra? O doutor já falou que passa pela consulta lá mesmo no hospital, né? Neonatal. Neonatal. E aí depois tem algum controle de levar essa criança? Porque eu acho que é importante a gente estar falando nesse podcast da prevenção de saúde dos olhos, né? Porque, como a gente falou no começo, a gente cuida do coração, cuida da nossa pele, cuida do cabelo. Os olhos, a gente está vendo que são importantes. E para essa criança, né, ela vai ter que ter algum acompanhamento, mesmo ali ninguém identificando nada, é importante levar? Com certeza. Então, ainda bem que está mudando um pouco essa cultura, assim, os pediatras, eles estão com essa noção de sempre encaminhar de rotina os pacientes mesmo sem queixa nenhuma, né? Então, assim, no nascimento, como ele já falou também, que é muito importante esse teste, né, do olhinho, que nada mais é do que aquele reflexo vermelho. Aí a gente pede sempre esse nascimento, né? Então, aí, depois 6 meses, rotina, se não tiver nenhum sintoma. 1 ano e meio, depois vai para 2 anos e meio e vai anual. Né? Então, no início é bom ter uma consulta ali no primeiro ano de vida, é interessante, né? Examinar pelo menos uma vez. Aquele probleminha na filha do Thiago Leifert, que foi bastante detectado. A mãe, eu acho que na verdade, normalmente é a mãe que vem com essa queixa, porque olha a foto, e a foto sai com aquele reflexo esbranquiçado, que normalmente o nosso reflexo na fotografia sai meio laranjado, assim, né? Que é o reflexo vermelho, que é o normal. Então, às vezes, nossa, ele tá com o olho esquisito,
esquisito na foto. Então, aí que normalmente se detecta. E se for também consulta de rotina, o médico vai olhar lá e vai ver que o reflexo está alterado e vai investigar, né? Então, realmente aquilo lá é bastante importante, por isso que é importante fazer a consulta de rotina. Por isso que é importante fazer a consulta de rotina. Isso. Doutor, o que pode causar a nossa perda da visão, assim, perda total da visão? Tem alguma doença em específico, um problema? Sim, eu já falei do glaucoma, mas o glaucoma é gradativo, você não perde a visão da noite para o dia, né? Com raras exceções. E doenças neurológicas, uma neurite óptica, que se for tratada a tempo, atrofia e é irreversível. Né? Doenças neurológicas de modo geral, existem inúmeras que comprometem os olhos. Trauma, né? Hoje os acidentes automobilísticos são menos graves do que antigamente, em função da proteção do cinto e do para-brisa que não estilhaça mais como era antigamente, onde você cansava de atender em pronto-socorro perfurações oculares. Nossa. E que, se não perdia a visão, ficava pelo menos parcialmente comprometida. Né? Essas são as causas mais comuns, assim. Traumas, de modo geral. Bolada, enfim. Né? Até no futebol. Até no futebol. Vôlei. Pode ter. Beach tênis, que está na moda. A gente acha que é inofensivo, né? Não é não, né? Agora nós vamos entrar numa área aqui, né? O doutor já falou um pouquinho de catarata, que tem cirurgia, né? Doutora, o que é uma cirurgia refrativa? A catarata demora quanto tempo? A cirurgia? 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos? Em média. Em média, né? 10 a 15 minutos. E uma cirurgia refrativa, o que ela corrige no paciente? A cirurgia refrativa, ela essencialmente vai corrigir o grau, né? O erro refrativo, que é a miopia, astigmatismo, a hipermetropia e a presbiopia. E dura em quanto tempo? Também, aí eu falei, brinquei, 5 minutinhos. É rapidinho, sim. Demora mais se preparar para entrar no centro cirúrgico. Preparação, o diagnóstico, a indicação da cirurgia, isso que é o mais... assim, importante, o que mais detalhado, né? Que são feitos vários exames diagnósticos, né? Para saber se a pessoa está apta a passar pela cirurgia. Entendi. A cirurgia em si é tranquila, né? É rapidíssima, mas o importante aí é o pré e o pós também, que também precisa cuidar no pós aí com o uso de colírios, né? Precisa da colaboração também do paciente para cuidar, para ter sucesso no final da O tempo de recuperação, ele acaba sendo o mesmo da de catarata ou depois ele ainda tem um cuidado maior? Não, assim, o cuidado com colírios é parecido, né? Mas depende da técnica, assim, né? A gente tem mais de uma técnica, vai ter mais, né? Um pouquinho mais de incômodo no pós-operatório, dependendo da técnica. Mais do que a catarata até, mas a recuperação também é rápida, não tem, assim, grandes, né, problemas. Então, por exemplo, se eu tiver miopia, um grau lá, né, de óculos que eu estou usando, e eu quero partir para usar lente, né, eu posso usar a lente sem fazer a cirurgia refrativa ou é necessário fazer a cirurgia refrativa? Não, a cirurgia você vai corrigir o grau, você não vai mais precisar usar nem óculos, nem lente. Nem óculos, nem lente. Isso, é uma cirurgia estética, né, digamos assim, porque você está eliminando a necessidade de você usar o óculos ou a lente de contato, então não precisa usar depois. Ah, entendi, porque tem... pessoas, pacientes que acabam procurando cirurgia para poder usar lente, né, por conta do grau do óculos, então... Não, daí é corrigido... É corrigido. Corrigiu o grau, não precisa mais lente. Não precisa mais lente. Não. E eu posso voltar lá na frente a ter que fazer essa cirurgia novamente? Às vezes sim, né, às vezes existe o regresso, né, do grau, algumas vezes, pode, né... Como às vezes a pessoa faz cirurgia muito jovem, né? 21, 22 anos. Chega às vezes com 35, o grau ainda estava evoluindo e não tem como a gente prever isso, né? Entendi. Então, aí pode ser retocada, né? Então, existe essa possibilidade de fazer mais de uma vez. E é indicado para Não é o ideal, mas assim, às vezes acontece. E é indicado para qualquer faixa etária? Não. Aí, a partir dos 21 anos, essencialmente,
né, limite superior, assim, é mais difícil, porque depende do grau. Que daí já pula para outra cirurgia, que é a cirurgia da catarata, né? Que também dá para corrigir o grau através dela. Então, cirurgia refrativa. A laser, a gente fala que é a faixa etária ali, a partir dos 21 até uns 50 e pouquinho, assim. Entendi. Então, tem um aproveitamento, por exemplo, no meu caso, de 35 anos. Se eu fizer, porque lá na frente a gente vai voltar a usar óculos, né? De qualquer forma. Você é míope? Sou míope. Com astigmatismo também. Então, fazendo a cirurgia, por exemplo, agora com 35, eu ainda consigo ter um aproveitamento interessante? Com certeza. Com certeza, sim. Né? Depois, claro que a gente precisa... sempre alinhar as expectativas, né, da pessoa, porque vai, né, se você corrige tua miopia agora, depois você vai precisar de um óculos pra perto, né, depois dos 40 aí. Porque se não corrigir, aí vai precisar de um bifocal, né? É o multifocal. É multifocal, pra perto e pra longe. Isso. Então, a chance da Mayara ir lá fazer uma cirurgia no HO e parar de usar lente e óculos são grandes. Se a córnea dela permitir, sim, com certeza. Se for uma boa candidata. Vou dar um spoiler. A gente gravou um vídeo institucional lá e eu fui a modelo ali, né, dos exames. E eu recebi um elogio muito interessante. Falou que os meus olhos, como que era? São lindos. A saúde dos meus olhos era linda. Olho perfeito. Tá vendo? Eu falei, olha só, tirando o grau? A miopia, o grau lá. Então pode ser que você seja uma candidata mesmo. Mas eu quero ir lá também para receber elogio. Olha, nunca ninguém elogiou aí, Ai. Então, é muito bacana. E a cirurgia refrativa, ela serve também para hipermetropia? Serve para hipermetropia também. Também. Que bacana, porque eu conheço muitas pessoas que às vezes têm um grau forte de óculos, mas aí é como o doutor falou, né? Tem que estar apto para cirurgia, né? Tem que estar tudo certinho e alinhar as expectativas, né? Exato. Porque assim, como eu não uso óculos, eu não sei, mas quem usa óculos fala que gosta de se ver livre do óculos, mas é uma necessidade, né? Sim. É uma necessidade. É um grande recurso. É um grande recurso, né? Gente, vocês têm algum recado para passar, doutora, aí no seu tempo de experiência, para quem está assistindo a gente, de cuidados com os olhos, a doutora também? Quiser deixar um recadinho? A título de curiosidade, qual a cirurgia mais gratificante do corpo humano? Você sabe? Meu Deus, será que é do coração, do cérebro? É a catarata. É a catarata? É o resultado mais gratificante. E, em segundo lugar, a prótese de quadril. Porque a prótese de quadril ela é complicada, né? Não, ele tem resultado muito gratificante, muito bom. Então, são as duas cirurgias consideradas mais gratificantes. O paciente entra com você para consulta, às vezes não tá enxergando muito mal e sai da cirurgia enxergando como ele enxergava quando ele era mais jovem. No então, caso, por isso que eu ele nem tá falando lembro que é gratificante. Sim. Como eu enxergava. Exatamente. Não consigo nem lembrar. É gratificante tanto para o paciente como para o médico, né? Então, o paciente, às vezes, vê até assim, nossa, meu Deus, fez um milagre. A cirurgia refrativa também é um pouco assim, porque a gente faz a cirurgia, logo que ele levanta da maca lá, cirúrgica, ele já tá enxergando sem o óculos, aí ele até às vezes não acredita. Tem gente que até chora quando percebe que está enxergando sem o óculos, sem a lente. É emocionante, porque você voltar a ter a visão, né? E às vezes não ser tão dependente, né? Então, quantas vezes aí a gente protela alguma situação que pode ser resolvida de uma maneira mais rápida, né? Com certeza. Um automíope, ele não levanta da cama sem o óculos. Não, eu não levanto sem óculos. Jovens que têm bebê... Vai tomar banho, às vezes não enxerga o rótulo. Não enxerga o meu bebê. Não tem condição. Então, o óculos a caneca aqui eu já não enxergo ela 100%. Já pega o óculos para ver a criança no berço. Porque senão não enxerga. Entendi. E hoje no Brasil, a oftalmologia é uma das especialidades mais buscadas, né? Ou não? Bastante. Por quê? Pelo envelhecimento. Entendi. Faixa etária mais prolongada, as patologias surgem mais, principalmente catarata, doenças degenerativas da retina. Né? Certo. Então, quanto mais velho, maior a possibilidade de ter alguma coisa.
E hoje a gente está com uma projeção aí de que vamos envelhecer cada vez mais, né? Exatamente. Então, todo mundo vai ter catarata ou alguma outra situação, né? Recorrente A à oftalmologia. oncologia todo mundo vai também, precisar, né? infelizmente. É verdade, doutora. Oncologia, né? Porque Oncologia. quanto mais velho, maior a possibilidade de você ter uma doença mais grave. Então, a oftalmologia tem volume alto de atendimento. Qual a faixa etária que o doutor atende lá no consultório, doutor? Eu atendo todas as faixas etárias. Ah, é? Desde bebezinho? Desde bebezinho. Que Já não estou bacana. querendo atender mais. Não, vamos continuar atendendo. Acho que... Sabe por quê? Criança tem um detalhe. Você pega uma criança lá de 3 anos, ou menos, né? São raros os que colaboram nessa idade. Né? Então, a pessoa chega lá, quer fazer uma avaliação. Você faz um exame básico, que eu tenho, todos têm treinamento para isso. Né? Depois você quer examinar um fundo de olho. Inviável, muitas vezes, na maioria das vezes. Então, você tem que fazer um exame sob sedação. Né? Para poder dilatar a pupila e ver o fundo de olho. Até pingar o colírio, você pinga, mas depois chegar perto, você não consegue. Né? Então, essa é a dificuldade de exame da criança. Quando tem uma patologia, você tem que examinar. Mas assim, de rotina, você chega lá com um filho de 3 anos, você acha que ele enxerga bem? Ah, enxerga. Daí você põe lá um teste de desenhos, de bichinhos e tal, ele até que informa, mas não é uma informação detalhada. Né? Você consegue fazer um exame, mas um exame que vai além disso, que principalmente a retina, você tem que dilatar, ver o fundo de olho, ou braçal, né? Apertar a criança. Apertar a criança. Antigamente, eu me lembro que meu pai enrolava a criança num lençol, né? Porque para A mãe poder segurava, conter, né? E você abria o olho e examinava. Hoje, se fizer isso, acho que te processa. Com certeza, com certeza. Não é? Aí você vai encostar na criança, não, ele está chorando. Mas, isso é brincadeira, né? Mas é verdade. Mas o doutor Arthur atende pela SSG e está lá para atender, né? Vamos atender adultos, né, doutor? Então... E a doutora Roberta, que idade, doutora? Faixa etária que a doutora atende? A partir dos 15 ali, 18 anos, né? Que daí já começa as indicações. Claro que a cirurgia refrativa um pouquinho mais, mas para óculos, lente, né? Certo. E até daí a senilidade ali para os pacientes de catarata. A doutora também atende pela SSG, então quem estiver precisando aí de cirurgia de catarata ou pegar alguma informação, quiser deixar perguntinha aqui, a gente encaminha para eles respondem, né? Sim. Com certeza. Doutora, deixa suas redes sociais, do HO também, para quem quiser encontrar a doutora nas redes sociais. O do HO, acho que é @HO Londrina, né? Isso. O meu é @Roberta_VDB. Que joia. Gente, foi muito bom o papo, muito esclarecedor. Acho que a gente teria até mais perguntas para fazer, consultas, né, doutor? Olha, eu vou lá no doutor para ele fazer meu exame de vista para ver se eu estou precisando usar óculos. Vamos ver se é verdade mesmo, Está meio suspeito. Doutor, eu estou te enxergando. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo. Eu que agradeço, viu? Foi muito bom. Obrigada pela Foi disponibilidade. ótimo. E a gente vai ficando por aqui. Até mais um Saúde e Conexão.